Esses são jogos de Roblox que simplesmente surgiram do nada, que de repente se tornaram extremamente populares. Jogos esses que ninguém tinha ouvido falar antes, mas que de um dia pro outro se tornaram os maiores. Sendo o primeiro de todos eles Grace, um jogo que saiu do absoluto zero e que mesmo assim conseguiu alcançar mais de 70 milhões de visitas só alguns meses depois de ser lançado. O jogo foi criado em 3 de setembro de 2024 e conseguiu uma grande quantidade de fãs. Criado por Simon, que é um desenvolvedor que não conseguiu sua fama nem um pouco rápido. Na verdade, ele teve muitos outros jogos antes de criar Grace e que infelizmente acabaram sendo deixados de lado, mesmo que alguns deles tenham centenas de visitas. Mas claro que isso mudaria completamente quando ele decidiu criar Grace, um jogo de perseguição inspirado em Doors, só que muito mais rápido. Aqui você tá preso em um corredor e seu único objetivo é correr passando pelas portas, usando de um sistema muito simples, tendo que deslizar nos momentos certos para que você consiga passar para as próximas fases. Mas claro que se o jogo fosse só isso, ele não teria ficado tão popular. Na verdade, uma das coisas principais de Grace são os vários monstros bizarros que vão te perseguir, como um olho gigante te observando enquanto você tenta não olhar pra ele, uma criatura bizarra que vai cuspir em cima de você e a única coisa que você pode fazer pra sobreviver é dar meia volta, e uma minhoca gigante que, pra ser sincero, é um dos monstros mais estranhos que eu já vi no Roblox, sendo até um carinha sorridente que, se caso você se mexer olhando pra ele, você vai de arrasta. Apesar desses monstros aparecerem do nada, no começo de cada jogo vai ter uma pista sobre cada um que você pode usar pra se preparar pro que vai vir, que não ajuda muito, já que uma hora ou outra um deles vai conseguir te pegar. No jogo existem passagens secretas pra que você consiga cortar caminho pra chegar até o final do túnel, além de também poder usar eles pra se esconder de algumas criaturas. Se alguém falar que nunca entrou em desespero quando não tinha nenhuma passagem enquanto aquele monstro rosa aparecesse, com certeza ele vai estar mentindo. Apesar do jogo ter como foco principal você ter que passar pelas fases, ele, diferente de Doors, não tem um final, e por isso você consegue encontrar vários vídeos mostrando que chegaram em níveis muito altos do jogo, como esse youtuber que conseguiu chegar na porta 2000, e eu nem quero imaginar quanto tempo ele gastou pra conseguir chegar até lá. Por conta de ser simples e também muito dinâmico, ele se destacou muito rápido. E claro, o que fez ele ficar tão popular foi a adrenalina que o jogo causava em quem testasse ele, tendo até um contador de tempo para que você terminasse a partida, o que deixava você mais desesperado ainda para chegar até o final. Apesar do seu lançamento não ter sido muito bom, só algumas semanas depois ele já tinha mais de 20 mil jogadores online. Quem diria que uma jogabilidade insana com monstros bizarros e um contador de tempo daria tão certo assim? Esse jogo é ótimo, ele consegue misturar tudo que eu gosto em Doors com o meu estilo preferido de jogo. Por conta de ter sido inspirado em Doors e também ter uma atmosfera de terror, muitos acham que existe uma história bizarra por trás de Grace, e por isso a comunidade passou a criar várias teorias sobre isso, fazendo a comunidade do jogo ser muito unida, tendo desenhos feitos pelos fãs e até animações dos personagens do jogo. Com certeza dá pra ver que mesmo Grace se tornando um jogo popular de repente, ele conseguiu juntar uma grande comunidade, mas claro que ele não foi o único, já que o próximo jogo foi considerado por muitos como o melhor Battlegrounds do Roblox. Se você perguntasse qual jogo ficou muito famoso do nada, eu com certeza falaria que foi Jujutsu Shenanigans, um jogo no estilo Battlegrounds inspirado em um anime popular chamado Jujutsu Kaisen, e eu tenho certeza que você se deparou com ele de repente na primeira página quando entrou no Roblox em algum dia comum. Ele teria sido criado em 17 de abril de 2022, mas só foi ser aberto por volta de 2024. Criado por Tseli, do nada apareceu e se tornou um dos jogos mais populares que existem, e incrivelmente já conseguiu ter mais de 100 mil jogadores ao mesmo tempo. Igual todo Battlegrounds, você precisava descer a porrada em outra pessoa, ou melhor dizendo, várias, até porque jogador pra ficar te perseguindo aqui não vai faltar. Por ser um jogo inspirado em Jujutsu, ele tinha vários personagens do anime, mas diferente de outros Battlegrounds, a jogabilidade em Jujutsu Shenanigans parecia muito mais caótica, e isso era justamente o que deixava ele mais divertido, já que você podia fazer parkour em alguns lugares, deixando o PVP muito mais frenético, tendo um mapa enorme com várias construções, e o melhor de tudo que fez esse jogo se destacar de qualquer outro da época, era você conseguir quebrar qualquer coisa enquanto lutava. Isso deixava o PVP muito mais realista e também mais empolgante. Você podia simplesmente começar a brigar em um lugar aleatório, e quando você menos esperava, você tava debaixo da terra com pedaços caindo em cima de você. Isso até criava algumas cenas épicas que lembravam o anime, e também se você ficasse entediado, você podia só explodir um prédio por completo. Claro que além de ter os próprios personagens do anime, o jogo também tinha as habilidades, que além de serem muito bonitas, também deixava o combate muito mais incrível. Além de tudo isso, no jogo você também tinha a possibilidade de criar seu próprio mapa, e isso fazia com que a própria comunidade criasse seus próprios eventos valendo prêmios. Mesmo sendo um jogo muito simples comparado a outros Battlegrounds, foi justamente por isso que ele conseguiu se tornar o mais popular. Isso porque o objetivo do jogo não era ter os gráficos mais bonitos que existem e nem os melhores personagens, mas sim ser um jogo inspirado em Jujutsu que fosse divertido, tanto que no jogo você consegue encontrar várias referências a memes. Além disso, outro dos motivos que fez ele ficar muito popular é que ele foi lançado bem quando o anime estava em alta, então com o sucesso do anime o jogo explodiu da noite pro dia, mas pra mim a verdadeira razão do porquê ele se tornou o maior jogo do seu gênero foi por causa dos memes. Ele não
faria isso comigo. Só alguns meses depois do seu lançamento, você conseguia encontrar centenas de vídeos fazendo piadas dentro do jogo. Alguns desses vídeos que chegavam a ter milhões de views. E com toda essa popularidade, o jogo ficou mais ainda conhecido, alcançando seus mais de 1 bilhão de visitas muito rápido. Tendo também sempre novas atualizações, ele conseguiu ter uma quantidade muito grande de fãs fiéis, com diariamente seus 20 mil jogadores. Esse jogo é um absurdo, e o que me fez deixar mais abismado é como você consegue criar boas lutas nele. Jujutsu Shenanigans é o melhor jogo que eu já vi. Até hoje, Jujutsu Shenanigans, mesmo surgindo de repente, conseguiu uma grande comunidade. E o mesmo também aconteceu com o próximo jogo, Beeswarm Simulator, que é considerado por muitos um dos melhores simulators que existem. Ele teria sido criado em 21 de março de 2018 por Onet, um desenvolvedor que é muito antigo na plataforma, já que tem sua conta desde 2009, mas que mesmo com todo esse tempo tem um único jogo e ainda conseguiu fazer com que essa única experiência se tornasse uma das maiores. Aqui o objetivo era você conseguir as melhores abelhas enquanto vai subindo de níveis. Você começava só com uma pá comum, mas poderia ir evoluindo com o tempo, conseguindo itens melhores, abelhas mais fortes, potes de colmeia maiores e ficar repetindo isso até que você se torne um dos melhores. Vendo assim, pra muitos, Beeswarm é um dos jogos mais básicos que existem, já que ele é um clássico simulator, mas na época em que ele foi criado, o simulator estava com uma péssima reputação, apesar de serem bem famosos, já que esses jogos eram muito repetitivos e sem emoção. Mas diferente dos outros jogos do mesmo gênero, Beeswarm se destacou pelo seu mapa repleto de coisas, habilidades únicas que melhoravam na sua jogabilidade e itens que surgiam do nada em vários lugares do mapa enquanto você andava. Apesar de não ter sido um grande sucesso no começo, tudo mudaria quando ele começasse a trazer novas atualizações, adicionando mais abelhas e também colocando missões que você conseguia com esses ursos. Graças a essas muitas modificações, logo no mesmo ano ele conseguiu chegar a 100 mil visitas e logo depois foi aumentando cada vez mais a popularidade, tendo hoje mais de 3 bilhões de visitas. E graças ao sucesso do jogo, seu desenvolvedor também começou a ficar muito conhecido, tendo mais de 700 mil seguidores, e por isso algumas pessoas até chamam ele de gênio, já que ele surgiu do completo nada e conseguiu criar um dos maiores jogos do Roblox, tendo também ganhado alguns prêmios e participando até de um evento chamado RDC, onde ele foi convidado a dar uma palestra de como criar um bom jogo na plataforma. O Net é realmente incrível e o fato dele ter criado todo o jogo sozinho é uma loucura. O Net de alguma forma conseguiu criar um simulator divertido e realmente respeitável. Até hoje o jogo continua sendo muito popular, tendo diariamente seus 40 mil jogadores, e mesmo que não tenha tantas atualizações como antes, ele ainda tem uma grande comunidade, tendo até grupos com mais de 10 milhões de membros, e praticamente todo mundo que passou por esse jogo se lembra dele com uma grande nostalgia. É uma loucura como o Beeswarm foi criado há 6 anos atrás. O tempo realmente voa. Eu lembro de jogar esse jogo nos primeiros meses que foi criado, era muito legal naquela época, e desde então o jogo vem melhorando cada vez mais. Você consegue encontrar muitas outras pessoas comentando sobre ele, e na maioria das vezes é de uma forma boa, e com certeza o mais incrível é saber que um simples jogo de abelha conseguiu conquistar o coração de milhares, o que não é muito diferente do próximo jogo, que mesmo sendo recente vai ficar marcado na lembrança de muitos. Boxing Game foi criado em 6 de julho de 2023 por Drowning, que acabou demorando muito tempo pra ficar famoso, já que sua popularidade só foi chegar durante 2024, quando vários youtubers começaram a gravar sobre o jogo. Aqui não existia nenhum segredo, ele era um jogo de luta inspirado em um anime chamado Ippo, onde seu objetivo era participar de lutas de boxe. Dentro de uma arena, você entrava com outro participante, e os dois precisavam usar técnicas de boxe pra tentar ganhar pontos e vencer a partida. Você podia se esquivar dos ataques, usar habilidades especiais, e o melhor de tudo é que ele também tinha personagens de anime que são bem populares, cada um tendo seu estilo único de luta. Mas o que me deixava muito puto nesse jogo era sempre quando eu ia tentar acertar um golpe e ele desviava e depois eu era simplesmente obliterado. Eu acho que esse é um dos jogos mais aleatórios que apareceram na primeira página do Roblox pra mim jogar, e o mais bizarro é que ele tinha menos de 2 mil jogadores quando eu vi pela primeira vez, mas do nada ele explodiu em popularidade, chegando aos mais de 700 milhões de visitas, e incrivelmente já tendo alcançado mais de 40 mil players ao mesmo tempo. Apesar dele ter ficado muito popular aqui no Brasil, em outros países todo mundo queria jogar ele, tanto que lá fora faziam até torneios dentro do jogo, mas infelizmente por ter começado a ganhar um grande número de pessoas rápido, vários jogadores tóxicos começaram a aparecer, mas isso também não é um problema, já que a comunidade também criava vários vídeos zoando com esses players. O jogo, apesar de não ter um mapa gigantesco ou mesmo vários itens raros, ele conseguiu ser muito divertido. O triste é que seu desenvolvedor, vendo como seu jogo tava ficando famoso, ele tentou criar outras versões melhoradas dele, mas incrivelmente
praticamente nenhuma delas tem jogador online, então a gente consegue ver que realmente esse jogo é especial. Você notar na capa do jogo ele tem o nome de Intitulate Game, que é geralmente usado para classificar jogos comuns, mas por ser um jogo muito incrível, ele acabou criando uma boa reputação para esses tipos de jogos. Por alguma razão, os jogos sem título sempre parecem ser melhores. Hoje ele ainda continua tendo uma grande quantidade de fãs, tendo a média de 5.000 jogadores diariamente, sendo um jogo muito querido por grande parte da comunidade. Mas claro que não é só ele, mas todos os jogos que apareceram aqui, mesmo surgindo do completo nada, se tornaram um dos maiores e até hoje fazem um grande sucesso.